Bom dia, meus irmãos. Nessa manhã vamos dar continuidade à nossa EBD de modo virtual, online. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos no Evangelho de Mateus. E nós já estudamos até aqui Mateus até o capítulo 16. E hoje nós vamos dar continuidade, estudando o capítulo 17 de Mateus. Amém? Antes de nós começarmos, gostaria de convidar os irmãos para que nós possamos estar orando nesse momento, pedindo a Deus discernimento sobre a sua palavra, sobre o que Ele tem a nos falar através desse trecho do Evangelho de Mateus. E também convido os irmãos a orar pelo nosso país, pela situação em que nós nos encontramos, de pandemia. E também convido os irmãos para que nós possamos orar pela nossa campanha de missões, a campanha de missões estaduais. Amém? Que nós estejamos em todo momento, em todas as nossas orações, orando pelos missionários e pelos campos missionários do nosso estado. Oremos. Senhor Deus, bendito Pai, louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais essa manhã na tua presença, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem se feito presente em nossa vida, em nosso meio. O Senhor tem sido a nossa força e o nosso sustento, a nossa rocha em que nós estamos firmados todos os dias. Obrigado, Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, meu Deus, por tantas bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Pai, te pedimos por nosso país, te pedimos, ó Deus, por nossa nação, que o mundo inteiro está sofrendo com essa pandemia, Pai. Com esse vírus que tem ceifado a vida de tantas pessoas. Que essa pandemia chegue logo ao fim e o Senhor traga restauração a todos os povos, ó Deus. Pai, te pedimos pela vida de cada missionário que está aplicado no campo missionário, aqui no nosso estado, levando a tua palavra, Senhor, levando a tua boa nova de salvação. Abençoa a vida de cada um deles e traz, ó Deus, aqueles que haverão de ser salvos para o encontro com a tua palavra, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, nos dá discernimento sobre a tua palavra que vamos estudar nessa manhã. Fala conosco, ó Pai, através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, dando continuidade ao Evangelho de Mateus, capítulo 17, peço aos irmãos que abram as suas Bíblias aí, no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, para que nós possamos dar continuidade aos nossos estudos. No Evangelho de Mateus, nós vemos, no capítulo 17, nós vemos os seguintes cenários, no capítulo 17. O primeiro deles é a transfiguração de Jesus. É quando Jesus convida alguns discípulos, 3 discípulos, para ir com ele a um monte, e lá nesse monte acontece a transfiguração. O segundo momento é quando Jesus fala sobre a vinda de Elias, que era uma promessa, era uma profecia que o povo judeu aguardava, que era a vinda de Elias. Logo após, Jesus cura um menino que estava doente, uma doença proveniente de um demônio, e Jesus expulsa esse demônio e o menino é curado. Em outro momento, Jesus novamente fala sobre a sua morte e ressurreição, sobre que ele haveria de morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E por último, Jesus fala sobre pagar o imposto, sobre quando ele é interrogado sobre o pagamento do imposto ao templo.
e aí ele manda que Pedro pesque um peixe no anzol, e dentro desse peixe vai ter uma moeda para pagar o seu imposto, né? Então, vamos ver essa primeira parte do Evangelho de Mateus, que é no Monte da Transfiguração. Então, vamos ler do verso 1 até o verso de número 8, do capítulo 17 de Mateus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles levantaram os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Bom, irmãos, esse é um momento muito particular no Evangelho de Mateus. É o momento da transfiguração de Jesus. É o momento em que Jesus ele se mostra naquele momento em uma forma gloriosa, né? Podendo assim a gente entender que seria uma forma de Jesus anterior à sua encarnação. Então, quando Jesus ainda estava com o Pai, ainda estava no seu reino de glória, talvez ele fosse dessa forma, com as suas vestes brancas como a luz e com o seu rosto resplandecente. E nesse momento, o texto nos diz que Jesus ele escolhe alguns discípulos para poder presenciar esse momento. O texto nos diz que ele chama Pedro, Tiago e João. E quando Jesus vai para esse monte, com eles, nós vemos que há um paralelo com o Antigo Testamento. Porque, por exemplo, quando Deus chama Moisés, já depois que Moisés tem libertado o povo do Egito, e chama Moisés para conversar com ele diante do povo, Deus leva Moisés para um monte. Não é verdade? Quando Moisés, depois desse momento, Moisés falava com Deus não mais no monte, ele falava numa tenda, chamada de tenda do encontro. Também era presente no monte, quando Moisés falava com Deus no Antigo Testamento, a presença de uma grande nuvem que simbolizava a presença de Deus. E todos esses elementos que aconteceram no Antigo Testamento com Moisés, eles estão presentes no Monte da Transfiguração. Então, Jesus sobe ao monte e quando ele chega lá, há o momento dessa transformação, onde Jesus agora ele está com as roupas brancas como a neve e o seu rosto resplandecente, O seu rosto resplandecia como o sol. E há algumas testemunhas ali. Não só isso, mas nós vemos que aparecem 2 pessoas ali para conversarem com Jesus naquele momento. A primeira delas é Moisés e a segunda é Elias. Moisés e Elias são 2 pessoas de muita autoridade para o judaísmo, para o povo judeu.
Moisés é o pai da lei, né? Então, a lei é de Moisés, ela veio através de Moisés. O que os fariseus ensinavam, o que eles seguiam, o povo judeu, era a lei, e essa lei veio através de Moisés. Então Moisés, no Antigo Testamento, ele é a autoridade máxima, né? É a pessoa de Moisés. E Moisés aparece naquele momento ali, conversando com Jesus. Outra figura que aparece naquele momento, conversando com Jesus, é a figura do profeta Elias, que é a segunda pessoa mais importante, com maior autoridade no Antigo Testamento. Havia a promessa de que Elias voltaria e que a restauração de Deus só aconteceria após o retorno de Elias. E isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, quando Jesus falar sobre essa volta de Elias, tá bem? Bom, então nós vemos aqui que Jesus está lá no monte, os discípulos estão lá com eles, e como sempre, Pedro, ele toma a palavra, ele fala ali, ele se destaca, porque Pedro, ele tem esse comportamento impulsivo, de sempre estar falando, de sempre estar dando a sua opinião, de sempre estar intervindo nas situações. E, como sempre, Pedro ele vai lá e fala e pede para fazer uma tenda para cada um deles, para que eles pudessem se abrigar do sol naquele momento ali, daquela reunião. Mas ali, naquele momento, ele é interrompido pela nuvem que aparece e uma voz, a voz de Deus, bradando no alto daquele monte, dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado." Qual é a importância dessa transfiguração, dessa transformação para o povo de Deus, para aqueles discípulos naquele momento? Bom, se eles tinham ainda, nós vimos que no capítulo 16, né, Jesus pergunta a eles quem Jesus era, né? E Pedro diz: "Tu és o Filho de Deus." E no capítulo 17, nós vemos que Jesus ele testifica essa afirmação. Quando Jesus ele faz essa transfiguração, ele faz essa reunião, esse encontro com Moisés e com Elias, chamando esses discípulos para lá, Jesus está mostrando: Pedro, realmente, o que você disse é exatamente verdade. Então, Jesus dá uma prova visível de que ele realmente é o Filho de Deus. E qual é a importância, né, dessa transfiguração? A importância é mostrar que o plano da salvação de Deus, ele se conclui com a pessoa de Jesus. Vejamos que Deus tinha um plano de salvação. Ele executou esse plano, ele começou esse plano desde o Gênesis, quando nós vemos a promessa na queda do homem, Deus prometendo que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Nós vemos essa história de salvação sendo desenvolvida por toda a história. Moisés, como uma figura importante de salvação, de libertação do povo, tirando o povo do Egito. Elias, como um profeta de salvação, de transformação, que tinha a sua promessa do seu retorno, e após o seu retorno haveria a salvação de Deus, haveria a restauração do povo, né? Então, existe uma história de salvação. Existe um caminho que Deus está fazendo para salvar aquele povo. E agora para salvar não somente aquele povo, mas também toda a humanidade. E aí, naquele momento, Jesus se mostra de forma gloriosa, como ele realmente é, como Filho de Deus, como uma glória resplandecente. E quem testemunha sobre essa glória é Moisés e Elias.
duas pessoas muito importantes nessa história de salvação. Então, veja que o cenário deles estarem fazendo uma reunião é como se eles estivessem acertando os últimos detalhes para concluir esse plano de salvação. Era como se eles estivessem ali reunidos para ver o bom andamento das coisas e acertarem que estava realmente chegando o tempo, né, da conclusão desse ato de salvação de Deus para a humanidade. Nós vemos aqui uma frase que é semelhante ao momento do batismo, que é quando Deus fala: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado". Nós vemos que essa frase também ela aparece, essa afirmação de Deus, no momento do batismo de Jesus, né? Onde Jesus é batizado e o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre ele, e Deus também afirma: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado". E aqui Deus faz uma afirmação sobre Jesus. Além de dizer que esse é o meu filho amado, em quem me agrado, Deus diz: escutem o que ele diz. Né? Então Deus dá uma ordem para que os discípulos escutem atentamente o que Jesus estava falando. Concluindo esse momento, ao ouvir a voz de Deus, os discípulos eles são prostrados no chão. Eles caem em temor. Né? Novamente a gente se lembra do momento do Antigo Testamento, quando Deus falou com Moisés e eles ouviram a voz de Deus rugindo, né, bradando como um trovão no Monte Sinai, e as pessoas elas começaram a chorar, desesperadas, porque estavam diante de Deus e pediram a Moisés que só Moisés falasse com Deus. Eles pedem: fale só você com ele, porque se nós falarmos com Deus, nós vamos morrer. A presença de Deus ela é tão gloriosa, ela é tão poderosa que tem esse poder de provocar esse medo, esse temor de estar diante dele. Mas aí Jesus tocou neles e os convidou a ficarem de pé, e quando eles olharam, já não havia mais nada, né? Nem Moisés, nem Elias estava ali com ele. Dando continuidade ao texto, nós vemos que Jesus vai falar agora sobre a vinda de Elias, certo? Então, o que é que Jesus vai falar? Vejamos o que diz aqui no versículo 9 até o versículo 13. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Veja que Jesus ele fala aqui sobre essa necessidade da vinda de Jesus. Né? Jesus, ao descer do monte, pede aos discípulos que eles não digam nada a ninguém. Por quê? Porque se espalha a notícia de que Jesus estava conversando com Moisés e com Elias, muita coisa iria acontecer naquele momento. A perseguição iria aumentar e tudo deveria acontecer no tempo correto, no tempo determinado por Deus, para que Jesus fosse preso no momento certo, morresse no momento certo e ressuscitasse também. Então Jesus ele fala, os discípulos perguntam a Jesus, já que Elias estava aparecendo ali naquele momento, né, naquela transfiguração, por que então
os escribas, né, os mestres da lei, eles falavam que era necessário que Elias voltasse, né, que Elias viesse novamente. E Jesus ele afirma, realmente é necessário que Elias venha, né, e restaure todas as coisas. Mas Elias já veio e eles fizeram com Elias o que ele queria. Bom, quem era a representação de Elias naquele momento? Quem era esse que foi enviado para fazer essa restauração? Foi João Batista. João Batista, como Jesus disse, foi o último dos profetas, né? Ele foi o maior deste mundo e o menor do reino dos céus. E João Batista trazia uma promessa, né? Uma promessa de restauração, uma promessa em que um discurso, né, de restauração, de perdão, onde João Batista falava sobre o perdão dos pecados e ele batizava, né? Mas o que aconteceu com João Batista? João Batista, né, foi degolado, né? Fizeram com João Batista o que eles bem entenderam, o que eles bem queriam. E assim como aconteceu com João Batista, Jesus diz que vai acontecer com ele também, que ele também será entregue, né, na mão dos homens e ele irá sofrer assim como João Batista sofreu. Havia essa promessa, né, da volta de Elias, da volta do profeta, e essa promessa se cumpriu na vinda de João Batista. E João Batista, como é que João Batista restaurou todas as coisas? Ele pregou o perdão de pecados, ele fazia o batismo por arrependimento e ele preparou, né, o caminho para Jesus. João Batista é aquele que fez essa preparação para o início do ministério de Jesus. Vejamos agora a parte em que Jesus cura um menino, certo? Que vai do capítulo 14, do versículo 14 até o versículo 21. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e em outras tantas cai na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivos não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio da oração e jejum. Bom, nós vemos aqui que após a descida do monte, né, da transfiguração, Jesus teve aquela conversa com eles, com os discípulos, no meio do caminho, pedindo que eles não falassem nada sobre o que tinha acontecido. E ao chegar junto da multidão, tem uma pessoa, tem um homem que está esperando Jesus. Esse homem, ele tem um filho que está sofrendo com uma doença, né? Que, como nós vemos aqui no verso 18, que é uma doença proveniente de um espírito maligno, onde esse menino tinha várias convulsões e era lançado no fogo e na água. Provavelmente uma ilustração de uma tentativa de matar aquele menino. E quando esse homem ele pede a Jesus, ele diz que já tinha apresentado esse menino aos seus discípulos.
Veja, Jesus foi para o Monte da Transfiguração com 3 discípulos, mas o restante dos outros discípulos ficaram ali. E, além dos 12, haviam outros discípulos de Jesus que seguiam ele, mas não de uma forma tão próxima como os 12. Mas aquele homem diz que os discípulos não puderam fazer nada pelo filho dele. E o que nos chama a atenção aqui é a advertência de Jesus para os discípulos. Jesus diz para eles: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Veja, Jesus ele já tinha ensinado e falado sobre muitas coisas, todas elas sobre o reino de Deus e a sua justiça. Jesus já tinha demonstrado o seu poder. E o que faltava para aquela geração, para aqueles homens acreditarem em Jesus? Porque era através da fé no nome de Jesus que eles iriam expulsar aquele demônio. Quando eles não conseguem fazer isso, Jesus os chama de incrédulos e perversos, porque eles não conseguiam acreditar. Logo mais, Jesus diz a eles que se eles tivessem a fé de um grão de mostarda, ou seja, a mínima fé possível, eles conseguiriam fazer não só essas, como muitas outras coisas. Quando Jesus fala que seria possível lançar um monte de um lugar para o outro através da fé, logicamente que essa não é uma linguagem literal, mas sim uma linguagem figurada, para dizer que se você tem fé, coisas impossíveis poderão acontecer por causa da sua fé. Por exemplo, era impossível expulsar aquele demônio daquele menino, mas Jesus diz que se eles tivessem uma fé mínima, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Jesus diz que eles conseguiriam fazer coisas impossíveis. E uma dessas coisas seria expulsar o demônio daquele menino. Veja que a fé ela é uma exigência, né, de Jesus para que coisas extraordinárias aconteçam na vida daqueles discípulos. E eles só não puderam fazer, né, só não puderam executar a cura daquele menino, expulsar aquele demônio, porque eles não acreditavam. Mas será que eles não tinham fé? Não. Jesus diz que a fé deles é pequena. Então, quer dizer que eles têm fé. Eles acreditam em Jesus. Porém, eles não acreditam o suficiente. Eles não acreditam o suficiente para poder expulsar aquele demônio, para fazer aquele menino ficar curado. Então, Jesus diz que a fé deles é pequena. É uma fé pequena, é uma fé fraca, mas ainda assim é uma fé. E o que nos chama a atenção é que o que nós precisamos para ser salvos é ter fé, certo? Então, a salvação é por meio da fé, não é por obras, é por fé. É pelo que nós acreditamos, certo? E, embora que talvez a sua fé, a minha fé, seja uma fé pequena, seja uma fé fraca, seja uma fé menor ainda do que um grão de mostarda, mas ainda assim ela é suficiente para a nossa salvação. Talvez não seja suficiente para coisas extraordinárias acontecerem na nossa vida, como aquele menino precisava ser curado, ou como aqueles discípulos precisavam curar aquele menino. Mas ainda assim é uma fé que salva. Mas Jesus encoraja aqueles discípulos a terem uma fé mais firme, uma fé mais forte. E como é que esses discípulos eles poderiam aumentar,
digamos assim, essa fé. E Jesus diz que esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio da oração e do jejum. Então, como os discípulos podiam aumentar essa fé? Como eles poderiam crescer? A resposta é essa: através da oração e do jejum. Talvez você ache que a sua fé é fraca ou não é suficiente. Então, como você poderia aumentar essa fé? Jesus nos responde com oração e jejum. Nossa fé, ela cresce de acordo com o modo que nós nos relacionamos com Deus. E a forma de nós nos relacionarmos com Ele é através da oração e do jejum. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Nós estamos tendo contato com o nosso Criador, com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós fazemos o jejum, lembrando que eu já falei em outros momentos, que o jejum não é simplesmente não comer, não se alimentar. É, além disso, dedicar-se à oração e à adoração a Deus. É como um momento de oração mais profundo, onde nós nem nos alimentamos, porque a única coisa que nós desejamos é a presença de Deus. Então, esse é o jejum bíblico, é o jejum correto. E quando nós praticamos a oração e o jejum, nós crescemos espiritualmente. A nossa fé, ela é aumentada, ela é crescida, né? Porque nós estamos nos alimentando da presença de Deus, estamos buscando a sua presença. E é isso que Jesus nos ensina nesse momento, que às vezes algumas coisas não acontecem na nossa vida porque nos falta fé, porque nos falta acreditar. E nós devemos buscar esse crescimento da nossa fé através da oração e do jejum. O próximo momento aqui é quando Jesus prediz novamente a sua morte e ressurreição. No capítulo 16, Jesus já tinha dito isso e Pedro tentou negar a morte de Jesus. E Jesus repreendeu Pedro. E aqui novamente Jesus vai falar sobre a sua morte. E ele vai dizer: quando eles estavam reunidos na Galileia, Jesus disse: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Aqui é um outro momento onde Jesus fala sobre a sua morte e a sua ressurreição. Jesus fala que ele irá morrer, efetivamente, né? Ele realmente vai ser morto. Mas Jesus deixa uma promessa de esperança, uma palavra de esperança, quando ele diz que ele vai morrer, mas no terceiro dia ele irá ressuscitar. O problema é que os discípulos não se lembraram disso, né? Quando Jesus foi preso, eles foram embora. Quando Jesus foi morto, eles choraram. E quando a tumba no terceiro dia estava vazia, foi somente ali que eles se lembraram das suas palavras. Mas Jesus deixa essa palavra, que ele será morto, o matarão, mas que no terceiro dia ele ressuscitará. E o último momento aqui do capítulo 17 do livro de Mateus é o momento em que Jesus é perguntado sobre o imposto do templo, né? E vejamos o que é que diz o texto, do verso 24 até o verso 27. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha?
de quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estrangeiros? Quando Pedro respondeu: dos estranhos, disse Jesus. Logo, os filhos estão isentos, mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e pague aos cobradores, para pagar o meu e o seu imposto. Veja, Jesus é questionado, né? Na verdade, Pedro é questionado sobre o pagamento do imposto do templo. Que pagamento de imposto era esse? Vejam só. No período do reinado de Herodes, a fim de trazer uma conciliação, uma pacificação, Herodes era imperador romano, para aquela região que estava sob o domínio romano, Herodes iniciou uma construção no templo. Ele iniciou uma reforma. E essa reforma, ela custava um preço. Para ajudar nessa reforma, além dos recursos romanos, foi instaurado um imposto no templo, certo? E esse imposto custava 2 dracmas, certo? 2 dracmas por pessoa. E Jesus, ele é perguntado por que ele não paga o imposto do templo. E qual é a resposta de Jesus? Jesus pergunta se um rei, se ele cobra dos seus filhos ou dos estranhos. E a resposta é que ele cobra dos estranhos. Logo, se Jesus é o Filho de Deus, Jesus não deveria pagar o imposto do templo, certo? Porque o templo é a casa de Deus. E como Jesus iria pagar imposto do templo da casa de seu pai, né? Mas a resposta de Jesus é: para que eles não se escandalizem, ele vai pagar o imposto. E ele manda, né, manda Pedro pescar um peixe, e na barriga daquele peixe vai estar uma moeda. Aquela moeda que Jesus estava falando, ela valia 4 denários, que era o equivalente ao imposto de Jesus e ao imposto de Pedro, né? Então, quando Jesus é perguntado sobre a sua obrigação civil, né, como cidadão judeu, Jesus ele não se nega a cumprir a sua obrigação, a sua cidadania, né? Ele vai lá e paga. Eu tenho que pagar o imposto? Tá bom. Então vamos pagar o imposto do templo. Eu não deveria pagar, porque eu sou o Filho de Deus, né? Mas para que eles não se escandalizem, né? Jesus ele vai lá e ele paga o imposto. Ele paga o imposto do templo. O templo é a própria casa de Deus Pai. Portanto, o Filho e aqueles que ele traz para a família do Pai estão isentos do tributo do templo. Sinal de que, com a chegada do reino, os crentes já não estão mais sobre a lei do Antigo Testamento, e sim sobre a lei de Cristo. Então, também é um sinal de que, quando Jesus diz isso, ele está dizendo que eles não estão mais sujeitos à lei, a lei que obriga, né, o pagamento do imposto do templo, porque essa lei faz parte da lei do Antigo Testamento, faz parte da lei antiga, a lei de Moisés. Mas Jesus agora traz uma nova lei, né, que é a lei da graça de Deus, onde não é mais necessário o pagamento desses impostos. Por quê? Porque agora eles foram reconciliados com Deus através de Cristo Jesus. Meus irmãos, essa foi a nossa EBD de hoje. Nós podemos ler e ver os detalhes sobre o capítulo 17 de Mateus, tá certo? Domingo que vem nós estaremos aqui novamente com o capítulo 18 de Mateus, dando continuidade ao estudo nesse
Evangelho, o Evangelho do Reino, o Evangelho do Reino de Deus. Evangelho escrito por Mateus. Quero convidar você nesse momento para a gente orar, encerrando, a nossa EBD. Quero dizer a você que eu estou orando por você, pela sua família, por todos que estão nos assistindo nesse momento, por todos de nossa igreja, e pedindo a Deus que Ele guarde a vida de cada um de vocês, tá bom? Só para lembrar, mais à tarde, à noite, às 5 horas, teremos o nosso culto de louvor e adoração presencialmente na nossa igreja e também a transmissão do YouTube para aqueles que não podem ir até o templo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por ter nos falado através da Tua palavra, Senhor. Que essa palavra, Pai, habite em nossos corações, nos dando discernimento e transformando as nossas vidas. Pai, abençoa a vida de cada um que está nos assistindo nesse momento. Abençoa a vida de cada um, de sua família, ó Deus, os livrando de todo mal e os protegendo, como o Senhor tem feito todos esses dias, ó Deus. Pai, nos ajuda a sermos teus filhos, a sermos mensageiros do teu reino, a amar a tua palavra e obedecer os teus ensinamentos. Nos dá uma manhã abençoada, um domingo de paz, e logo à noite recebe o nosso culto de louvor e adoração ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, nos dê uma manhã abençoada na presença do Senhor. Estaremos aqui novamente domingo, no mesmo horário, dando continuidade aos nossos estudos. Que Deus nos abençoe.